Olá, eu sou Ana Cláudia Chandra, do Easy Espiritualidade, canal no YouTube, onde traz espiritualidade de forma simples, de forma easy, para que todos nós possamos ter acesso a toda essa programação espiritualista, transcendentalista. E hoje vamos dar continuidade ao grande livro, a grande enciclopédia, digamos assim, por que não, da nossa alma. Bhagavad Gita, como ele é, a canção do Supremo, falada pelo próprio Supremo na filosofia védica e com os comentários de Srila Prabhupada e com os meus simples e humildes comentários aqui, para que a gente possa acender essa tocha da iluminação que está dentro do nosso coração. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Senhor Deus Krishna, nos dê a permissão da leitura da Bhagavad Gita para a compreensão do nosso entendimento de quem somos realmente e o que viemos fazer aqui neste mundo material. Hoje vamos ao verso 3. Ó filho de Pritá, não cedas a essa impotência degradante. Isso não te fica bem. Abandona essa mesquinha fraqueza do coração, e levanta-te, ó castigador do inimigo. Então, aqui a Suprema Personalidade de Deus já faz a sua entrada de forma magnífica, trazendo para nós este conselho. Abandona essa mesquinha fraqueza do coração, porque nós somos fracos de mente, de sentidos, nós temos um falso ego que quer dominar o tempo inteiro, nós temos sentidos imperfeitos, nascemos com essas imperfeições. E aqui a Suprema Personalidade de Deus na Bhagavad Gita, capítulo 2, resumo do Gita, verso 3. Ele diz: levanta-te, ou seja, saia deste redemoinho que só te leva para a degradação. Arjuna foi chamado de filho de Pritá, que era irmão do pai de Krishna, Vasudeva. Logo, Arjuna era parente consanguíneo. Se um filho de um guerreiro, kshatriya, recusa-se a lutar, é kshatriya apenas no nome, ou seja, dentro da organização da sociedade védica, os kshatriyas, eles são os guerreiros, e um guerreiro ele não pode fugir à luta, como nós também não podemos fugir à nossa luta. Krishna não queria que Arjuna se tornasse um filho que não fazia jus ao seu papel de guerreiro. Arjuna era o amigo mais íntimo de Krishna e na quadriga, que era a carruagem, Krishna o estava guiando diretamente. Então, Krishna estava guiando Arjuna como Krishna, Deus, Alá, Buda, Jeová, quer nos guiar. E a gente, às vezes, não permite. Se, apesar de todos esses méritos, abandonasse a batalha, Arjuna estaria cometendo um ato infame, um ato que não estava de acordo com sua natureza, que é de lutar, como a nossa natureza também é de lutar. Arjuna podia argumentar que ele desistiria da batalha baseada em sua magnânima atitude para com o respeitadíssimo Bhishma e para com seus parentes. Bhishma era parente de Arjuna, então ele não queria lutar, porque ele não queria entrar em desavenças com seus próprios parentes. Mas essa magnanimidade, ou seja, esse falso orgulho, falso prestígio de dizer fulano é magnânico, isso é um falso prestígio, não era aprovado por autoridade alguma. E assim, ao receber a orientação de Deus, Krishna, pessoas como Arjuna deveriam abandonar essa magnanimidade ou pretensa não violência. Por quê? Porque às vezes a gente tem que lutar, porque em certos casos
a gente tem que ouvir o que Deus quer. E Deus sabe de tudo. Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Então, não adianta chamar Deus de injusto, que Deus é alheio a tudo isso que acontece no planeta Terra, a guerras, a violência contra todos e contra tudo. Não, não, não. Deus não criou nada disso. Cristo não criou nada disso. Brahma, quando foi o arquiteto desse mundo material e criou todo esse planeta Terra, não criou o planeta assim. Fomos nós, alminhas condicionadas, que jogamos todo esse lixo, digamos assim, aqui nesse planeta para sofrimento. Verso 4. Arjuna disse: ó matador dos inimigos, ó matador de Madhu, como na batalha posso contra-atacar com flecha homens como Bhishma e Drona, que são dignos de minha adoração? Como é que eu posso lutar contra as pessoas que eu adoro, que eu tenho verdadeira adoração, que eu simplesmente olho e reverencio? É mais ou menos isso que a Arjuna está dizendo para Krishna. E Krishna, ele vai responder aqui sobre o comentário de Srila Prabhupada. Eu já disse, eu leio o verso, logo após vem o significado de Srila Prabhupada, que é uma alma autorrealizada, que é um mestre guru autorrealizado, um professor transcendental. Ele diz: superiores respeitáveis como Bhishma, o avô Dronacharya, o preceptor, são sempre adoráveis. Mesmo que ataquem, não devem ser contra-atacados. É etiqueta geral que com os superiores não se deve lutar nem com palavras. Veja só, minha gente, com os superiores não se deve lutar nem com palavras. Deve-se acatar a ordem. Isso dentro da filosofia védica, dos Vedas, a filosofia mais antiga do planeta Terra, de onde de lá partiram todas as informações para as outras culturas, para as outras características de cada país. E assim, mesmo que às vezes tenham um comportamento rude, não devem ser tratados com aspereza, como a Arjuna conseguiria reagir a eles. Com tantas essas glórias, como a Arjuna iria lutar contra eles? E a gente às vezes diz: não, eu não vou responder a meu chefe, eu não vou responder a meu pai, eu não vou responder. Será mesmo que a gente hoje pensa nisso, na atualidade? Com tanta falta de respeito que se tem uns contra os outros, não precisa nem entrar em departamento familiar, nem nada exclusivo. Então, assim, nessa época da Batalha de Kurukshetra, a etiqueta era essa: não se deve-se respeitar os mais velhos e deve ouvi-los. Então, como é que a Arjuna poderia atacar seu próprio avô, seu mestre de armas? Estes foram alguns argumentos que a Arjuna apresentou a Krishna. Então, muitas vezes a gente também apresenta um monte de argumentos, uma montanha de argumentos que não se baseiam no Dharma, na luta, naquilo que a gente precisa fazer, na nossa missão de vida, e a gente fica querendo sair fora com esses argumentos. Verso 5. É preferível viver mendigando neste mundo a viver à custa das vidas de grandes almas, que são meus mestres. Embora deseje conquistas terrenas, eles são superiores. Se forem mortos, tudo o que desfrutamos estará manchado de sangue. Ou seja, de que vale eu matar essas pessoas se eu não vou ter uma consciência limpa de desfrutar aquilo que eu vou herdar? Isso é um pensamento de uma alma piedosa como Arjuna. Então, pensar no outro, mesmo que o outro esteja na posição contrária, e esse outro ainda seja digno da nossa compaixão, como foi digno da compaixão de Arjuna, de não querer lutar, mesmo que ele tivesse qualidades demoníacas, estivesse no lado oposto, no lado que não era iluminado. Então, Srila Prabhupada diz: segundo os códigos das escrituras, um preceptor que pratica uma ação abominável e perdeu seu sentido de discriminação merece ser abandonado. Então, Bhishma e Drona foram obrigados a tomar partido por causa da ajuda financeira que este oferecia. Aí vem o quê? Vem, os conchaves. Fulano faz isso para fulano porque fulano dá dinheiro a fulano. Não é parecido ou é quase igual às coisas que a gente vê hoje em dia aqui nessa vida atual? Que as pessoas só fazem as coisas para as outras com interesse. A mesma coisa está aqui, nesse processo. Porque os próprios parentes de Arjuna, alguns deles deram essa escorregada e estavam sendo ajudados financeiramente
para ficar no lado oposto e no lado maléfico. Então, nós podemos jogar isso para as nossas vidas e vemos que a gente, às vezes, tem que agir com o nosso caráter. A gente tem que agir com o nosso dharma, com a nossa missão e dizer, não, eu não posso me vender para ninguém e deixar de fazer aquilo que eu preciso fazer. Porque Deus está sempre do lado, o lado que é o lado da luz, o lado da qualidade divina. Então, nessas circunstâncias, perderam a respeitabilidade dos mestres porque se venderam, porque escorregaram nesse poderio financeiro. Contudo, Arjuna julga que mesmo assim continuam sendo superiores a ele. Eles são assim, eles estão errados, mas são meus superiores. Isso é uma característica de uma alma piedosa, de ver a verdade acima de fatos. Fatos que não comprovam nada, que apenas distorcem toda a realidade. E, portanto, desfrutar de lucros materiais após matá-los significaria desfrutar de despojos manchados de sangue. Por quê? Porque iam matar eles e aí a terra ia voltar para o lado da família de Arjuna. Mas mesmo assim Arjuna não queria, porque ele não queria viver usufruindo de algo que causou um karma negativo. Mas dentro desse processo todo existe a Suprema Personalidade de Deus no verso 6, dizendo sim, tem que lutar. Verso 6. Tampouco sabemos o que é melhor, vencê-los ou sermos vencidos por eles. Se matarmos os filhos de Dhritarashtra, não ansiaremos viver. Contudo, eles agora estão diante de nós no campo de batalha. Novamente, no verso 6, Arjuna vem com sua explicação novamente, buscando, veja aí como o falso ego da gente, ele é inteligente, ele busca subterfúgios, explicações para que a gente sempre saia vencedor das nossas desculpas esfarrapadas. Perdão por falar assim, mas não tem outra maneira que eu possa explicar de forma mais clara. Arjuna não sabia se devia lutar e correr o risco de praticar violência desnecessária, ou se devia desistir da luta e viver mendigando. Se ele não vencesse o inimigo, mendigar seria o único meio de subsistência. Tampouco havia certeza de vitória, pois qualquer lado poderia sair vitorioso. Assim, todas essas ponderações de Arjuna provam definitivamente que ele era não apenas um grande devoto do Senhor Krishna, mas também que ele era deveras iluminado e tinha controle total sobre sua mente e seus sentidos. Por quê? Porque ele estava na razão. Ele estava no conceito de estudar a situação e não ficar em nenhum dos dois lados, mas sim no lado de ser um devoto de Deus, um devoto que vai buscar sempre o lado iluminado da questão. É assim que nós também devemos fazer em nossas contendas pessoais. Buscar ponderação, iluminação e entendimento clarificado, claro, iluminado, daquilo que é a verdadeira história da história real. E não ficar buscando desculpas para convencer a quem eu não sei. Porque quando a gente entende esse fato, a gente entende que nada do que disser será satisfeito quando Deus quer que você lute. Quem não controla os sentidos não tem a oportunidade de elevar-se à plataforma do conhecimento. E sem conhecimento e devoção não há chance de libertação. Isso é um comentário de Srila Prabhupada. Vou ler novamente. Quem não controla os sentidos não tem a oportunidade de elevar-se à plataforma do conhecimento. Por quê? Porque a gente precisa se autocontrolar, a gente precisa ter autocontrole, minha gente. A gente não pode viver num mundo desse caótico, desesperado, igual o caos de todos os dias. A gente tem que tomar uma posição racional e racionalizada em cima daquilo que é controle e falta de controle. Por quê? Porque as coisas que acontecem no mundo da atualidade, tudo bem que eu estou dentro dele e de uma certa forma eu tenho uma parcela de culpa de estar vivendo este karma coletivo e humano, da sociedade humana, mas a gente também pode sair fora desse caos, a gente pode buscar o controle dos sentidos através do conhecimento para não se deixar se envolver tanto pelo esse caos que atinge a todos nós. Aí vem a grande diferença de quem busca essa plataforma de conhecimento
E sem esse conhecimento e sem a devoção a Deus, conhecer Deus e devocionar-se a Deus, a Krishna, não há chance da gente se libertar. Arjuna era dotado de todos esses atributos que superavam as grandiosas características adquiridas em suas relações materiais. É a gente buscar conhecimento, devoção para a gente se libertar. Sem esse processo a gente fica atrelado às condições materiais. Verso 7 para terminar. Agora estou confuso quanto ao meu dever e perdi toda a compostura devido à relés fraqueza. Nesta condição, peço-te que me diga certamente o que é melhor para mim. Eis que sou teu discípulo e uma alma rendida a ti. Por favor, dá-me tua instrução. Gente, isso é como se fosse uma oração. Uma oração que a gente tem que fazer para Deus diariamente. Eu estou confuso e não sei mais o que fazer, qual é o meu dever. E por isso eu perdi a compostura, eu me desequilibrei, eu fui ignorante, eu fui agressivo e por isso vai, que não é o caso aqui de Arjuna, né? Ele está se lamentando. E assim, nessa condição humana, nessa condição de errar, que nós somos seres humanos falíveis, sim. Deus é que é o infalível. Me diga, Senhor Deus, me diga, Senhor Krishna, o que é melhor para mim, o que eu devo fazer, porque eu sou teu discípulo. E uma alma rendida a Deus receberá com certeza a orientação divina. Significado de Srila Prabhupada. Pelo próprio processo da natureza, todo o sistema de atividades materiais é uma fonte de perplexidade para todos. A cada passo há perplexidade, razão pela qual convém que a pessoa se aproxime de um mestre espiritual que ele possa oferecer orientação para alcançar o propósito da vida. O que são essas perplexidades? São os acasos que viram a vida da gente cabeça para baixo. A gente hoje está bem, amanhã está doente. A gente às vezes está achando que está tudo bem, porque a gente diz, como você vai? Está tudo bem. Ok, aparentemente tudo bem, deveria ser respondido assim. Mas a qualquer hora alguma coisa, algum teste, algum dispositivo do nosso karma vai acionar as nossas reações das nossas atividades kármicas. E a vida vai se transformar. Então, a Srila Prabhupada diz, há perigo em cada passo. Por isso que a gente tem que procurar um professor espiritual, um orientador espiritual, para que a gente possa se libertar dessas perplexidades existentes na vida material, que surge contra a nossa vontade. Não é verdade? Os problemas que a gente tem é da nossa vontade? Claro que não, mas aí eles surgem. E o que você vai fazer se você não tem a força que você busca dentro da sua experiência transcendental, de sua relação de devoção, de conhecimento sobre Deus? E aí vem essa força onde você pode utilizá-la para resolver os seus problemas materiais. Mas problemas materiais, soluções espirituais. Ninguém quer o incêndio, mas ele ocorre automaticamente, sem que queiramos tal confusão. O incêndio dos problemas, das doenças, dos conflitos, das guerras. A sabedoria védica aconselha que para solucionar as perplexidades da vida e para entender a ciência da solução, a pessoa deve aproximar-se de um mestre espiritual que esteja na sucessão discipular para que você possa ouvir dele a orientação. Aquele que tem um mestre espiritual tenta que está em condições de saber tudo. Gente, isso é muito importante, porque a gente hoje não tem mestre, a gente não se aconselha com ninguém, a gente acha que o psicólogo vai resolver os problemas da gente, que os psiquiatras passando remédio para a gente vai solucionar e curar nossos problemas emocionais. E isso é uma lerda e frágil ilusão. Ninguém deve, portanto, permanecer na perplexidade material. Oh, meu Deus, isso aconteceu, fulano morreu. Foi mesmo, e são perplexidades materiais. Mas a todos convém aproximar-se de um mestre espiritual. Quem é o homem imerso nas perplexidades materiais? Quem são essas pessoas que estão imersas nas perplexidades materiais? É aquele que não entende os problemas da vida. Quem é o homem imerso em perplexidades materiais? É aquele que não entende os problemas da vida. Você entende todos os problemas que acontecem na sua vida? Eu não. Mas se eu vou buscar conhecimento, se eu vou buscar devoção, se eu vou atrás de um professor espiritual, eu tenho um mestre espiritual que eu assisto aula com ele todos os dias às 7 horas da manhã. Todos os dias, de segunda a sexta-feira.
E nos finais de semana eu ainda vou buscar mais conhecimento. Para que tanto conhecimento? Para sair da perplexidade dos meus problemas materiais, da minha vida condicionada aqui como alma neste corpo. Avaro é aquele ser que, estando na plataforma humana, não soluciona os problemas da vida e então deixa este mundo como os cães e gatos, sem compreender a ciência da autorrealização. Avaro, pessoa que vive apegada, vive trancada, que vive fechada, é aquele que não quer ouvir sobre como resolver os seus problemas materiais. E aí saem dessa vida como cães e gatos, como um animal. Porque o animal ele não sabe de nada. Mas nós temos a condição aqui neste plano material intermediário de saber. Esta forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Vou ler de novo. Esta forma de vida humana é uma dádiva muito valiosa para a entidade viva que pode utilizá-la para resolver os problemas da vida. Aproveite, minha gente. A Bhagavad Gita está aqui como essa dádiva para abrir os seus olhos espirituais, para acender a chama do conhecimento transcendental. Portanto, quem não faz o devido uso desta oportunidade é um avaro, é uma pessoa trancada, é uma pessoa ignorante, é uma pessoa tola, é uma pessoa que quer ficar com o focinho atolado na terra. Como tem aquele bichinho que mete o focinho na terra e só quer olhar para o chão, para a matéria e achar que a vida se resume no ter. Ou aquele que assaz é inteligente para utilizar este corpo para resolver todos os problemas da vida e faz uso dessa oportunidade. É uma pessoa abençoada, é uma pessoa auspiciosa, é uma pessoa que está com bom uso, fazendo bom uso de um mau negócio, que é nascer neste corpo condicionado, cheio de doença, pobreza e conflito. Então, eu deixo vocês aqui com este final desse verso 7, com o final de uma explicação. Os ávaros, ou os kirpanas, ou ávaros, vivendo sua concepção material, perdem seu tempo com excessiva afeição pela família, sociedade, país. Devido à doença de pele, é frequente apegar-se à vida familiar, ou seja, a esposa, filhos e outros membros. O kirpana, ou ávaro, o fechado, o apegado, pensa que é capaz de proteger da morte os membros da sua família, ou pensa que sua família ou a sociedade em que vive pode salvá-lo das garras da morte. Essa é a concepção aqui final, o grande final sobre kirpanas ou ávaros, pessoas que vivem apegadas e que acham que vão resolver os problemas dos outros e esquecem de si própria e aí perdem seu tempo aqui e voltam de novo a renascer nesse planeta, apegados a vários fatores. Para quem gosta, então vamos continuar nesse processo. E para quem quer ser inteligente, deve compreender que sua afeição pelos membros da família e seu desejo de protegê-lo da morte eram as causas de sua perplexidade. Ninguém protege ninguém de nada. A cada perigo é um passo. Srila Prabhupada diz, a cada esquina é um perigo. Nem dentro de casa, trancada a 7 chaves, a gente está seguro, porque a gente pode ter um ataque, coração, e cair no chão, peibuf, morreu. Né? Então, assim, eu fico rindo porque isso é uma coisa tão óbvia que a gente, na nossa ignorância, e eu me incluo nessa ignorância, a gente não percebe por falta de conhecimento, por falta de entendimento, por falta de querer estudar sobre Krishna, porque Krishna é o mestre espiritual original, é o nosso pai, Deus é o nosso mestre, é o nosso professor, é o que ditou a Bhagavad Gita, é o que falou para várias culturas, que deixou livros aí falando dele, mas só a Bhagavad Gita foi ditada por ele e passada de sucessão discipular autorizada. Não que eu queira dizer que a Bhagavad Gita é melhor do que outros livros sagrados, não é isso. Mas eu estou dizendo que a Bhagavad Gita é um atalho dos atalhos para você chegar logo à sua compreensão sobre Deus como seu mestre espiritual original, que transmitiu a ciência, é uma ciência. Ciência do Bhagavad Gita. E Arjuna é o primeiro discípulo dedicado a compreender a Bhagavad Gita. E nós estamos aqui ouvindo a Bhagavad Gita porque nós somos afortunados.
Então, alegre-se, que virão dias alegres dessa fortuna ilimitada que é ouvir a Bhagavad Gita. Com gratidão, eu encerro mais um dia de Bhagavad Gita.